Gurizada, o negócio é o seguinte, esta notícia é surpreendente. A atual direção do Grêmio já trabalha num mapeamento de jogadores que o clube pode contratar para a próxima temporada. E este processo é liderado dentro do Grêmio pelo diretor executivo do clube, Diego Serri. E tem também a participação com indicações do técnico Renato Portaluppi. A gente precisa conversar sobre isso neste meu vídeo, que tem o apoio da Golden Token Brasil. Você quer ser um executivo para atuar na venda de minérios? Quer conhecer mais sobre este bilionário mercado de quem investe em pedras preciosas e especialmente em minérios? Pois na descrição deste meu vídeo eu te dou mais informações. Ou então você pode acessar o viverdeminérios.com/pod. E aí você já começa a ter neste podcast as primeiras informações para se transformar num executivo de minérios com a Golden Token Brasil. Eu rodo a vinheta e a gente fala deste Grêmio de 2023. Sim, que está sendo planejado pelos atuais dirigentes do clube. A informação é do repórter da Band, Diogo Rossi, e ela foi dada no Donos da Bola versão rádio, que é de segunda a sexta-feira, 19 horas, 7 da noite, das 7 às 8, na Rádio Bandeirantes FM 94.9, com transmissão também no YouTube, no canal Esporte Band RS. E o Diogo Rossi nos trouxe essa informação na edição desta terça-feira. Mais tarde, o jornalista João Batista Filho complementou estas informações. E esta informação diz o seguinte: a atual direção do Grêmio está realizando um planejamento, um mapeamento de jogadores que possam ser contratados pelo clube para a próxima temporada, para o ano de 2023. Processo esse liderado dentro do Grêmio pelo atual diretor executivo Diego Serri. Mais do que isso, tem a participação com indicação de alguns nomes, referendando, rejeitando, respaldando, elogiando, criticando, do atual técnico, Renato Portaluppi. Fui surpreendido por esta notícia, por vários fatores que vou colocar aqui para vocês, mas é claro, antes reforçando o convite pela inscrição de todo mundo no meu canal, valendo o like, todos vocês são muito bem-vindos também nos comentários, aqui neste cantinho, ó, o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, me acompanhem lá também. O Grêmio tem uma eleição presidencial pela frente. Primeiro tem uma eleição do Conselho agora em setembro, depois tem um primeiro turno da eleição presidencial no final de outubro, em princípio marcado para o dia 26, mas é uma reunião de conselho, pode alterar a data. Primeiro turno da eleição presidencial que vai começar a definir o sucessor do presidente Bolzan, dia 26 de outubro. Os candidatos que vencerem a cláusula de barreira dentro do conselho, ou seja, fizerem mais de 20% dos votos, em torno ali de 60, 70 votos, vão para o segundo turno, que é o chamado pátio, onde votarão os associados. E isso vai acontecer, a eleição para que se defina o novo presidente do Grêmio, no dia 12 de novembro. Dia 12 de novembro, o Grêmio vai conhecer o seu novo presidente. O futebol estará parado em função da Copa do Mundo, teremos todo o mês de novembro, dezembro, e em janeiro não há ainda o calendário. Conversei outro dia com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, não há ainda um calendário de quando começa o gauchão. Eu espero que seja antecipado, seria uma decisão inteligente para todo mundo, já que o calendário de 2022 é mais breve em função da Copa do Mundo, portanto os clubes terão mais tempo para se preparar para a próxima temporada. Dia 12 de novembro, portanto, o Grêmio conhece o seu novo presidente. Um tempo mais do que suficiente para que o novo presidente comece a dar sequência àquilo que ele está planejando agora. E a gente sabe que os movimentos já estão se planejando, já estão mapeando. Ora, então por que o Diego Serri, em acordo com a atual direção, orientado pela atual direção, está fazendo um planejamento, mapeando jogadores para que sejam contratados? Esse planejamento do Diego Serri, com todo o respeito, ele não vai servir para absolutamente nada. Diego Serri é o executivo que liderou o processo de rebaixamento do Grêmio. Ele desembarcou no clube em maio de 2021, justamente quando começa o Campeonato Brasileiro. E desde lá o Grêmio vai colhendo fracassos. Ah, ganhou o Campeonato Gaúcho desse ano de 2022.
Tá bem, e só isso. Caiu fora na Copa do Brasil, foi rebaixado, e principalmente eu falo do rebaixamento, fez uma Série B cheia de turbulências, a ponto do presidente Bolsonaro agora ter que implodir o departamento de futebol e o técnico Roger Machado. Eu não estou aqui dizendo que o Grêmio tem que demitir o Diego Serri, mas o seu trabalho não foi bom. O Diego Serri fracassou como executivo do Grêmio. Eu não entro nessa de tratar o executivo como um secretário do clube. Esta não. O executivo o nome diz, diretor executivo do departamento de futebol. O Grêmio teve graves problemas dentro do vestiário neste período. O Grêmio teve vários problemas de preparação física. E o que fez o Diego Serri, que a gente possa elogiá-lo, e aí ele agora vai preparar um material. Olha aqui, ó. Esses são os jogadores que foram mapeados para que a gente contrate, viu o novo presidente do Grêmio. Mas o que é isso, gente? Foi com o Diego Serri que o Grêmio contratou uma série de jogadores que não deram resultado algum. Foi com o Diego Serri que se perdeu completamente o comando do vestiário, que se tem uma preparação física que pouco adianta, com vários jogadores fora de forma. Ele conseguiu cobrar o preparador físico? Me parece que não. Então não serve para absolutamente nada. Ah, mas tem a participação do Renato. Quando este é o ponto mais criticável de Renato. Planejamento, montagem de grupo de jogadores. O Renato é bom técnico de futebol, ele é bom no vestiário. Sempre que ele precisou agir como dirigente, sempre que ele precisou indicar jogadores, ele fracassou. É justamente este um ponto vulnerável. Mas, de novo, o presidente Bolsonaro e os integrantes do Conselho da Administração estão delegando funções para quem não tem competência para realizar essas funções. No caso de Diego Serri e Renato, deixem o Renato trabalhar nas suas próximas 9 missões. Os 9 jogos, e ele vai cumprir a missão e vai colocar o Grêmio na Série A. Depois o novo presidente avalia o seu contrato, a sua permanência ou não. Nisso que Renato tem que focar. E o Diego Serri, na minha opinião, dificilmente permanecerá no Grêmio, exceção feita se o candidato da situação, o nome deve ser confirmado nos próximos dias, Guto Peixoto, que hoje é integrante do Conselho de Administração, ganhar a eleição. Bom, aí a gente já sabe como vão ficar as coisas do Grêmio. Vai ficar tudo mais ou menos no mesmo rumo, tudo mais ou menos na mesma linha. Talvez o Guto coloque, certamente, o seu olhar sobre o departamento de futebol, a sua visão, que não deve ser idêntica ao do presidente Bolsonaro, mas se ele está respaldando que o Diego Serri faça este mapeamento dos jogadores. Ah, mas o Grêmio tem um CDD lá, um Centro de Diagnóstico Digital e tal, não sei mais o quê. Não deu certo, gente. Claro que a gente não sabe os bastidores. Eu não sei se os jogadores contratados tiveram o respaldo do CDD, mas imagino que sim, que este CDD também tenha sido ineficaz ao orientar, ao colaborar com a montagem do atual grupo de jogadores do Grêmio, que é um fracasso, que é o grande erro de política de futebol do presidente Bolsonaro e por quem passou à frente da pasta nesses últimos anos. A saber, a Modelo teve uma passagem rápida, mas principalmente Paulo Luz, Marcos Herman, Denis Abraão, Sérgio Vasquez, todos fracassaram, levaram o Grêmio ao rebaixamento e mantiveram a política de futebol de um time rebaixado para o ano de 2022. E tem gente que aplaude isso, convenhamos. Eu espero, seja quem for o próximo presidente do Grêmio, que não dê olhar a este planejamento de Diego Serri, porque não deu certo como executivo. As suas ideias ou não vingaram, ou ele não conseguiu impor a sua metodologia de trabalho. O fato é que ele, a exemplo de todo o futebol do Grêmio, fracassou. Se inscreva no meu canal, ative as notificações. Tá aqui o meu Insta, ó, Meneghetti Jornalista, todo mundo me acompanhando lá. O vídeo tem a força da Golden Token Brasil. Aprenda a ser um executivo para a atuação na área de minérios. Este bilionário mercado que cresce cada vez mais. Na descrição deste meu vídeo mais informações, ou então acesse viverdeminérios.com/pod. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.